Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. How many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Bom, com base em alguns acontecimentos que teve anteontem, esses dias aí, primeiro que uma ucraniana que estava fugindo da Rússia não, da Ucrânia, foi buscando melhores condições de vida nos Estados Unidos, foi esfaqueada em um trem por um cara que saiu da prisão 14 vezes, liberado pela justiça 14 vezes, depois de crime de furto, invasão a domicílio, enfim. O cara foi solto 14 vezes e esfaqueou uma menina, onde ela sangrou em um trem até a morte e ninguém fez nada. E no dia 10 de setembro, anteontem, Charlie Kirk, um americano que era um conservador apoiador do Donald Trump, ele estava fazendo um dos seus quadros, que era o Prove Me Wrong, que ele basicamente debatia, ele colocava uma bancada em uma universidade e deixava as pessoas, os progressistas, livres para debater com ele. E ele foi fazer isso e simplesmente levou um tiro na jugular. E, cara, o cara, ele tinha uma esposa, ele tinha 2 filhos, entendeu? E o cara foi baleado e morto por opiniões políticas, por falar. E por conta disso, por conta desses acontecimentos, me levou a fazer esse vídeo de hoje, que eu vou fazer uma defesa da pena de morte em caso de homicídio, com base na ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe. Então, é isso. E, bom, como todo mundo sabe, a ética argumentativa de Hoppe diz que quando você participa de uma argumentação, você já pressupõe certos direitos, como respeito mútuo entre os indivíduos, né? Senão não seria uma argumentação, seria uma agressão. Reconhecimento da sua autopropriedade, né? Que se você está argumentando, você está reconhecendo que o outro não pode te agredir. Reconhecimento da autopropriedade e da propriedade privada. Porque caso não fosse isso, você não estaria argumentando, você estaria agredindo. Ou não argumentando. Então, e você tentar argumentar contra isso, né, é uma contradição performativa, porque você está argumentando, então você já está pressupondo essas propriedades, esses direitos, né? Então, você está se contradizendo. Você está falando, é como você falar, eu não estou vivo, sendo que você está vivo. É uma contradição performativa no seu próprio ato de argumentar. Então, essa é a ética argumentativa de Hoppe. Qualquer discussão, seu próprio ato de argumentar já pressupõe certos direitos. Esses direitos são respeito mútuo entre indivíduos e reconhecimento de autopropriedade e da propriedade de outrem. Ok? E negar isso é contradição performativa, porque você já vai estar justificando a ética dele, porque ao argumentar, intrinsecamente você reconhece esses direitos. Então, não tente argumentar contra a ética argumentativa de Hoppe, pois é irrefutável. A gente tem que reconhecer que o homicídio é a violação máxima contra a autopropriedade, né? Porque o homicídio ele elimina o direito de um sujeito de agir, argumentar e existir como um indivíduo de direitos. Logo, o homicida ele rompeu com a condição que possibilita qualquer ordem social de cooperação. Em Hoppe, né, seguindo a tradição justnaturalista de Rothbard, a punição ela deve ser proporcional ao crime cometido.
Porque se não fosse por isso, se o cara só pisasse na minha propriedade, eu já poderia fuzilar ele. Segundo as regras de propriedade não, segundo as direitos de propriedade, né? Se o cara pisasse na minha propriedade, já poderia fuzilar ele. O que não é verdade, tá? Então, a punição ela deve ser proporcional ao crime cometido. Então, se algum indivíduo retira a vida de outro indivíduo, que é o bem máximo daquele indivíduo, que fundamenta todos os outros direitos dele, a única compensação equivalente seria a própria vida do agressor, né? Se ele tirou a vida, né, ele matou o indivíduo B, o que seria o equivalente? O indivíduo A perder a vida. É a única compensação equivalente. E como o homicida ele não pode devolver a vida da vítima, né, ele perde o seu direito de manter a própria vida, né? Já que, segundo o princípio da proporcionalidade, né, o máximo que se pode fazer é igualar as perdas. Então, o cara matou, ele deixou, ele tirou o direito de outro de viver, ele perde o seu direito de viver também. Agora, em termos de ética argumentativa, se um agressor ele tenta reivindicar esse direito dele de viver mesmo após tirar esse direito de viver de outro indivíduo, ele cai em uma contradição performativa. Ele implicitamente está afirmando que a vida dele tem valor, mas a da vítima não tinha. E isso é inconsistente logicamente, porque todos os indivíduos devem pressupor igualdade de direitos em uma argumentação, em uma discussão. Então, o cara tentar defender seu direito à vida após tirar o direito à vida de outro indivíduo é cair em autocontradição. Então, ele quebra a ética argumentativa, né? Ele violou a autopropriedade. E a única pena proporcional a isso seria, né, a pena de morte, né? Seria o cara não ter mais direito à própria vida, porque ele tirou esse direito de outro. Então, a execução, né, ou pelo menos a possibilidade dela, é a única forma não contraditória de reestabelecer a ordem jurídica, né? Então, a pena de morte, em caso de homicídio, ela não é apenas permitida, como exigida por coerência, né, com os pressupostos da ética argumentativa, né? Então, o homicida, ao negar de fato o princípio à autopropriedade da vítima, né, matando ela, ele também tira, né, esse próprio direito dele, né, que é o proporcional. Logo, ele não pode reclamar incoerentemente quando for sofrer a pena capital, porque ele já quebrou a ética argumentativa e a única pena proporcional seria a pena de morte. O cara matou, ele perde o direito à vida. E se você acha que assassinos têm que ter segundas chances, você tem que lembrar que ele não deu segundas chances para a vítima dele. Então, é isso. Lembre-se disso. Casos revoltantes o que estão acontecendo. Pessoas estão sendo mortas, estão sendo presas apenas por falar, né? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender porque que a pena de morte ela é não só uma ideia, não só uma ideia emotiva, mas como eu mostrei aqui, ela é totalmente coerente, logicamente, e deve ser exigida em caso de homicídio. Então, é isso. Obrigado por ter assistido e valeu.